máscara. Mais ou menos assim, né, que a gente já está. E eu gostaria que a gente tivesse esse mesmo olhar nesse lado mais obscuro do que a pandemia tem trazido para os nossos dias. No que a gente não vê, no que a mídia não fala, ou fala muito pouco, ao efeito devastador que esse vírus pode trazer. Meninas, é claro que assim, apesar de tanta tristeza que a gente tem visto com toda essa pandemia, mortes, né, pessoas, 88 mil famílias devastadas com mortes dos seus parentes, a gente precisa estar sensível para os aprendizados que essa pandemia pode trazer na nossa vida, que esse momento pode trazer na nossa vida. Nós podemos aprender em uma tempestade. Nós podemos, sim, aprender durante uma tempestade, que é o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma tempestade, né? A mídia fala também de ondas, não fala? A primeira onda, a segunda onda, uma onda maior, não se sabe se vai existir uma segunda onda, em alguns lugares parece que já estão aparecendo. Nós estamos em meio a uma tempestade. Mas nós podemos aprender no meio dela. O importante é que a gente precisa ter essa consciência. Nós não precisamos remar sozinha durante essa tempestade. Primeiro, e óbvio, Jesus tem que estar no nosso barquinho. Amém? Ponto. Jesus está no nosso barquinho. Além dele, nós não precisamos remar sozinhas. Nós temos umas às outras. O remo pode ficar muito mais leve, sabe? Nós podemos chegar antes, inclusive, no lugar, em algum lugar, num objetivo, porque nós podemos remar junta. Nós podemos chegar junta. Uma das coisas que a gente tem visto muito e sabe é que essa situação toda que a gente está vivendo e esses efeitos psicossociais, eles têm trazido ou aflorado alguns sentimentos de medo, de fragilidade. As nossas fragilidades estão à flor da pele. A falta de relacionamento. Interessantemente, que hoje as pessoas estão muito tempo dentro de casa juntas, mas nem todas sabem se relacionar. Mães que não sabem se relacionar com seus filhos. Esposas que não sabem se relacionar com seus esposos e vice-versa. E nós precisamos aprender a estar sensível nesse momento e aproveitar essa tempestade para melhorar muitas coisas. Antes a gente falava que a gente não tinha tempo, né? Eu não tenho tempo para o meu filho, eu não tenho tempo para o meu esposo, eu não tenho tempo. Bom, agora eu acho que a gente está com tempo em relação à proximidade com os nossos filhos e com o nosso esposo e com tantas coisas que a gente pode fazer juntos em família. Então, o primeiro ponto e um efeito psicossocial é a falta de relacionamento. Essa falta de relacionamento, olha como mudou. Antes, relacionamento era estar perto. Se relacionar era eu conviver com você, eu ir na igreja de domingo, né? Era um relacionamento. Hoje a gente sabe que relacionamento é muito mais do que isso. O relacionamento é muito mais amplo do que simplesmente se ver, do que simplesmente dar um paz do Senhor. É muito maior, é muito mais do que isso. Eu chamei esse vírus, na verdade, do vírus do distanciamento, né? A gente precisa estar distante, e precisa mesmo, porque fisicamente a gente sabe o quanto que o contágio do vírus é muito rápido, a contaminação, a infecção é muito grande, então a gente precisa estar. Mas, irmãs, nós precisamos estar num distanciamento físico, não próximo, né, em relação às pessoas, em relação a nós, umas às outras aqui. Mas nós podemos ter relacionamento social, relacionamento interpessoal. Nós podemos e devemos. Parece que é uma coisa que ficou... Não, esses dias eu ouvi um negócio no trabalho que a gente riu, né, porque não tinha outra coisa para fazer. Uma pessoa se infectou e a outra
a pessoa do RH falou, ela falou, olha, eu tô com medo porque eu me relacionei com ela. Aí ela falou, mas como que você teve contato? Como que você se relacionou com ela? Por telefone. Eu liguei para ela, falei com ela por telefone. Olha que ponto chega a neurose das pessoas já. Eu não posso falar por telefone, porque vai que passa pelo fio do telefone. E isso tem trazido uma situação que eu acho que pós-pandemia vai começar a onda de problemas psicossociais. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente está aqui num papo, né, numa conversa gostosa aqui, entre esposas de pastores. Então a gente precisa entender o quanto, e acho que vocês concordam comigo, esposa de pastor tem uma dificuldade em ter amizades que de fato você possa expor algumas situações familiares ou dos seus problemas, né? Porque, obviamente, a gente não vai ficar dentro da igreja, ou dependendo da pessoa, compartilhar algumas coisas. Mas entre nós, entre esposas de pastores, que sabe o que é que a gente está falando, que sabe a profundidade daquilo que a gente está falando, nós podemos e devemos contar umas com as outras. Nós não podemos remar sozinhas, irmãs. Eu não sei há quanto tempo você, ainda mais nesse período de pandemia, de distanciamento, eu não sei há quanto tempo você não consegue contar com uma outra pessoa. Por N motivos, tá? Por N motivos. Mas nós não podemos permitir que esse vírus, que essa situação atual, impeça a gente de ter um relacionamento pessoal à distância. E a Sara falou muito bem, nós não precisamos estar perto. A gente pode se relacionar. E olha como Deus é tremendo, a gente já tem ferramenta para isso. Há um tempo atrás, se alguém falasse, ó, você vai estar na sua casa, falando com o pessoal lá de Minas Gerais. Louco. Pode internar. Gente, é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Eu estou aqui em Paulínia, algumas irmãs em Campinas, a Sara em Sumaré, outras irmãs em Minas. Olha que delícia. Deus já preparou isso para nós, irmãs. Olha que delícia. É a hora da gente conseguir usar as ferramentas que o Senhor nos deu para que a gente consiga manter tudo vivo. Nós precisamos manter a nossa fé viva. Nós não podemos deixar esse vírus, essa situação, essa pandemia matar a nossa fé, matar a nossa esperança, matar a nossa vontade de falar da palavra do Senhor. Nós não podemos, minha irmã, a vida continua. E nós vamos passar por isso. Mas como nós vamos passar? De que forma nós vamos chegar desse outro lado? No ano que vem, depois que já tiver vacina, como é que a gente vai estar? Talvez imune ao coronavírus, fisicamente. Mas e os efeitos devastadores que ele pode ter feito psicossocialmente? E nós precisamos ter esse alerta. Isso precisa estar preventivo na nossa mente e no nosso coração. Eu quero deixar um versículo para as irmãs, que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 30. E diz assim: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Olha que bênção! Provérbios 15, 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Minha irmã, tem muita gente, e talvez a irmã que está aí do seu lado, sabe, na tela? Olha aí para sua tela. Talvez a irmã que está do seu lado está precisando de um olhar animador. Sabia? Às vezes, vou repetir, às vezes a irmã que está do teu lado está precisando de um olhar animador. A gente começou aqui um pouquinho antes, e eu falei da alegria que eu estava sentindo de poder ver
né? De olhar. O olhar. Minha irmã, faz toda a diferença. Nós não podemos nos isolar agora. Você não pode se isolar agora. Você não pode achar que você vai remar sozinho e vai chegar do outro lado do mesmo jeito. Talvez você até chegue do outro lado. Mas de que jeito? Vamos remar junta, minha irmã. Vamos chegar do outro lado junta. Não precisa remar sozinha, não. Ah, Elaine, mas você não sabe o que eu passo aqui dentro? Minha irmã, eu não sei, eu não preciso saber. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe se está difícil essa remada aí, ó. Ele sabe. Mas não esquece de uma coisa, ele está com você nesse barquinho aí. Ele está dentro, junto com você nesse barquinho. E um olhar animador pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Minha irmã, se você sabe, talvez alguma esposa não veio hoje aqui, não entrou na sala aqui de reunião, porque talvez nem força ela teve. Sabe? Talvez ela não teve força. Talvez as forças já se foram. Talvez a fé já morreu. Não, Elaine, para com isso. Somos esposas de pastores? E daí? Sofremos do mesmo jeito? Talvez, minha irmã, seja a hora de você olhar para o lado e dar um olhar animador. Sabe por quê? O versículo não para aí. Um olhar animador dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. Oh! Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho artrose no joelho. Jesus Cristo de Nazaré. Já estou acima do peso e ainda com artrose no joelho. O médico quer me matar. Então eu sei bem o que é doer o osso. Sabe quando dói o osso? Um com o outro assim? É ruim. É ruim. E quando alivia essa dor, meu Deus, que bênção que é quando essa dor alivia. Olha o que a palavra está dizendo, minha irmã. As boas notícias revigoram os ossos. Minha irmã, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você tem boas notícias para dar. Tem ou não tem? As boas novas não mudaram, são as mesmas. Jesus continua conosco nesse barco aí, minha irmã. E a gente vai passar, nós vamos passar lá do outro lado. Mas nós vamos passar bem, em nome de Jesus. Nós vamos passar forte. Nós vamos passar ainda com fé, ainda com esperança. Mas nós precisamos uma das outras. Minha irmã, não acha que sozinha você vai passar bem. Nós não somos seres para viver sozinhos, sabia? Nós somos seres relacionais. O Senhor nos criou seres relacionais. Sabia disso? E é por isso que para nós está sendo tão difícil um isolamento. Porque não fomos criados para ficar isolado. Por isso que para nós está sendo tão difícil não poder se relacionar de uma forma mais abraço, paz, sabe, aquela coisa gostosa. Por isso que está sendo tão difícil, porque nós somos seres relacionais. O próprio Senhor Jesus veio até aqui para se relacionar pessoalmente. Olha! Sabe por quê? Porque ele teve empatia por nós. Ele se colocou no nosso lugar. E será que a gente consegue se colocar no lugar da pessoa que está do nosso lado aí? Será que vem na sua mente algum nome ou alguém? Porque vocês aí de Minas conhecem as esposas de pastores. Será que vem alguém na sua mente agora que você consiga lembrar e falar, puxa vida, queria tanto que ela estivesse aqui. Puxa vida. Será que tem alguma coisa a mais que eu posso fazer nesse período por uma esposa de pastor? Será que tem? Não sei, minha irmã. Eu não sei, você sabe.
E vou te dizer uma coisa. Quando a gente leva essas boas notícias, quando a gente levanta uma pessoa e fala, olha, nós vamos conseguir. Vai passar. Sem querer julgar, sabe, minha irmã? Porque tem pessoas que querem ajudar, mas mais julga do que ajuda. Ah, mas também, né? Vixe, também do jeito que... Não, minha irmã, é sem julgamento. Só ajudar. Ajudar envolve falar, mas envolve ouvir, sabe? Falar com sabedoria, mas muitas vezes é muito mais ouvir. É tudo que ela precisa. Será que não dá para a gente conseguir ajudar mais? Por isso que eu chamei de papo de esposa, tá? Nós estamos aqui falando de papo de esposa. Por que será que nós temos na sala, me corrija se eu estiver errado, a Tádina, a Sirlene, e aqui para mim aparece desconhecido, mas eu não vou saber, eu vou falar Nínive, seu nome. Se eu for falar, eu vou falar Nínive. Nielma. É isso? É isso, Nielma? Faz um joinha. Isso. Não é Nínive, não, né? Nielma. Tá. Minhas irmãs, eu acho que é um grupo de 15 mulheres. Nós estamos em 3. Tirando a equipe, né? Tô tirando a equipe aí. Será que dá 4? 4. Será que dá pra gente propagar essa condição de levar um olhar animador para outras esposas de pastores? Quem acha que dá, levanta o dedo assim, ó. Se acha que não achar que não dá, pode, não precisa, não é que levanta a mão, todo mundo levanta, não. Minha irmã, nós podemos ser instrumentos do Senhor agora. Não precisamos passar a pandemia para isso. Deus já nos deu ferramenta. Olha eu aqui sendo abençoada hoje, porque estou falando com vocês. Sabe quem é abençoado quando você leva um olhar animador? É você. Somos nós. Eu estou abençoada hoje. Pensei o dia inteiro em vocês. O dia inteiro. Senhor, anima essas mulheres. O que elas precisam? O Senhor sabe o que elas precisam. E eu estou sendo abençoada. Que você também seja abençoada, minha irmã, abençoando a vida de uma outra esposa de pastor. Liga para ela, senti sua falta, você não foi lá porque você não foi. Tinha lá uma gordinha que queria comer pão de queijo. Mas seja você, minha irmã. Talvez não era o meu olhar que ela precisava hoje. É o seu. Amanhã. É o seu olhar animador que vai dar alegria para ela. Não era o meu. São as suas boas notícias, a forma como você vai falar essas boas notícias que vão revigorar os ossos dela, o corpo dela. Minha irmã, Jesus foi o maior exemplo de empatia do universo. Ele morreu por você e por mim. E às vezes a gente usa tanto essa frase para outras pessoas, né? Mas a gente precisa lembrar disso, que foi por nós também. É o maior exemplo de empatia no mundo inteiro, do universo, do infinito. Ele se colocou tanto no nosso lugar, que ele morreu por nós. Pagou um alto preço. E às vezes a gente não consegue dar um olhar para alguém. Um olhar animador. Por quê? Porque algumas vezes nós não estamos animadas para isso. Então, minha irmã, primeiro, se anima para isso. Se você precisava de uma palavra nesse sentido, se anima para isso. Leva o seu olhar animador, mas esteja de fato animada. Aí se você não tiver animada, fala do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você vai ser animada, Deus vai te usar e você vai ser abençoada. Não espera, minha irmã, tá tudo 100%. Vai, faz. O mais Deus vai fazer, minha irmã.
Ele vai fazer. As outras coisas ele vai fazer. Eu não sei o que são as outras coisas para você, mas ele vai fazer, ele está à frente. Ele está no barco, lembra? Que ele está no barco. E sabe o que essas irmãs precisam? Nós precisamos, as irmãs precisam, e papo de esposa eu estou falando hoje, nós precisamos falar para elas assim, ó, não olha para as ondas, não olha para o vento. Lembra de Pedro, né? Enquanto ele estava firme, olhando na direção do Senhor, ele estava andando sobre as águas. A hora que ele olhou o vento, que ele olhou a onda, afundou. Minha irmã, nossa fé não pode morrer, porque senão nós vamos afundar. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não olha o vento. Mas ele está forte. Não olha o vento. Não olha para a onda, mas ela está grande. Não olha para a onda. Olha para o Senhor Jesus. Continua focada nele. Fala isso para as outras mulheres. Leva isso para elas. Eu não sei como você vai fazer, minha irmã. São 15. 15, 14, não sei. O grupo todo é 15, é isso, Marcilene? O grupo todo é 15. Eu não sei como vocês vão se dividir de